em 2000, a gente tem algumas mudanças importantes, né, no cenário político, né? A gente tem aí um certo platô, né, da política macroeconômica brasileira, né? Você tem ali o tal do tripé macroeconômico, né? Ou seja, né? Todos os ajustes fiscais para a reprodução do capitalismo já no seu, né? No seu pleno vapor neoliberal, mas ainda você tinha questões sociais latentes, né? A serem resolvidas. E, de alguma maneira, o projeto lulopetista, né, vai se consolidar e se apresentar como essa alternativa, né? Claro que o Lula dando ali todas as condições ao mercado, aos setores da burguesia, de que não faria nenhum cavalo de pau, mas, ao mesmo tempo, havia ali um sentimento de uma necessidade de ter algum olhar social que pudesse ali melhorar minimamente a condição, né? Ter algum nível de distribuição de riqueza, de maior participação de uma parcela significativa da população que foi absolutamente excluída ao longo de todos os anos 90, mesmo o país tendo algum nível de crescimento, de desenvolvimento, mas não havia nenhum tipo de distribuição dessa riqueza, né? E, de alguma maneira, o projeto lulopetista vai responder a isso, né? A partir de um projeto de conciliação, de acomodação, mas que vai produzir algumas inflexões que mudam significativamente a condição de vida dessas pessoas que estão nas periferias, né? Então, você tem um alargamento de políticas públicas, né? Estamos aqui com Célio Turino, né? Que é uma expressão dessas políticas a partir, por exemplo, dos pontos de cultura, né? Foi uma das grandes políticas públicas, né? É, nesse processo de alargamento, né? Da participação do Estado, né? É, na dinâmica social, ali a partir dos anos 2000, né? Você tem o próprio processo de expansão do acesso à universidade, seja privada e também substancialmente pública. Aí você tem a própria política econômica, né, de expansão do crédito, né, e da possibilidade, é, 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 não só a expansão do crédito, mas você também tem um momento de aquecimento, né, de expansão. Aí o Denis também traz no texto sobre faxina étnica, né, esse projeto de desenvolvimento do capitalismo pelos centros urbanos, né, ou seja, indutor ali de alguns setores produtivos, como a construção civil, né? Então você tem ali não só uma indução das commodities, né, do agronegócio, etc., mas você tem também algum nível de investimento em alguns setores, como o da construção civil, né? Isso gera um certo aquecimento, você chega a ter um período quase de pleno emprego, né? Ou seja, de oferta de emprego, combinado com uma valorização do salário mínimo, com a expansão do crédito, que vai possibilitar uma ampliação do consumo, né? Que vai ter um impacto muito importante, né? Na dinâmica da vida das pessoas e das periferias, né? E aí é interessante notar que esse movimento periférico cultural, né, ele também vai sofrendo inflexões, né? Então ele sai de um espaço basicamente só de denúncia, de bater de frente, e começa também a ter o Márcio Macedo tem um texto legal que depois eu compartilho com vocês também, que ele vai mostrando também como vai ocorrendo uma certa institucionalização desse movimento, dessas articulações, né? E que vai resultar num trabalho de políticas públicas, que vai, né, abrir caminhos para os editais, para uma relação com ONGs, é, mas que também, ao mesmo tempo, vai perdendo, né, o trabalho do hip hop com a educação, né,
Então, você vai tendo um processo de institucionalização que é interessante de um lado, mas, por outro, também vai perdendo o seu tato, né, e essa sua conexão mais direta com os setores. E a própria produção musical também vai mudando. Né? Então, o movimento, de um lado, se institucionaliza, mas também, por outro, a própria produção cultural, mais geral, vai ganhando novos contornos. Né? Uma parte vai se tornando mais aderente aos setores médios, né? Você passa a ter ali uma intersecção, inclusive, de alguns artistas com os setores da música popular brasileira, etc. Você tem uma mudança nesse sentido, e você tem também aí nas periferias uma certa mudança, que isso vai ficar mais nítido na virada dos anos, né, de 2010, né, que é, digamos assim, o auge, né, do projeto lulopetista, que é o que a gente vai chamar de cultura da ostentação, né? Mas que a gente chega lá daqui a pouco, né? Então então você vê que conforme a conjuntura muda, essas dinâmicas do fazer cultural e dessas iniciativas também vão mudando, né? Então você tem de um lado aquilo que era mais identificado como um movimento social, através das posses, dos coletivos periféricos. Esse setor, sim, de alguma maneira, se vai buscar uma certa institucionalização, né? A formação de ONGs, de participar de editais, de incidir nas políticas públicas, etc. E do ponto de vista da produção cultural, você tem aí uma mudança, inclusive, do discurso que vai migrar mais para um debate sobre o ser periférico, né? E aí é interessante porque o Tiaraju, voltando ainda antes da gente migrar de vez para os anos 2000, o Tiaraju chama a atenção de que aquilo que eu falei no início, né? Se lá nos anos 80, né, a ideia, o conceito de periferia era algo muito distante, era quase que um jargão acadêmico, e do ponto de vista das relações sociais, né, é, era um termo extremamente pejorativo, né, ou seja, dizer que alguém era da periferia era quase que um xingamento, né, era uma rotulação, né, uma estigmatização. Nessa movimentação, particularmente a partir da cultura rap, da cultura hip hop, o sentido de periferia vai se alterando, né? E esse sentido ele vai se alterando em dois aspectos. Primeiro, vai se construindo uma ideia de pertencimento, né? Depois o Tiaraju vai trazer algumas categorias interessantes para a gente pensar isso de forma mais detalhada, né? Mas ele vai justamente apontar isso, né? Que de algo que era visto academicamente ou como algo pejorativo, uma rotulação do outro, passa a ser visto como uma identidade, como um pertencimento. E isso se combina também com a própria forma como a classe trabalhadora passa a se organizar, onde a centralidade dos sindicatos, né, desses espaços de organização a partir do local do trabalho, né, aí tem muito a ver com o neoliberalismo, a individualização, né, a precarização do trabalho, etc. É na periferia, nesse associativismo, nas suas múltiplas formas, aí olhando a periferia de forma mais ampla, né? Então, é a igreja, é o samba, é o time de futebol, é a associação, é uma série de associativismos que vão dando algum sentido de pertencimento, né? E que, de alguma maneira, né, esse grito dessa juventude vai firmando, né, uma recomposição da ideia de periferia e que passa de um termo absolutamente negativo para algo que começa a ser ressignificado, né? E que isso vai ganhando novos contornos ao longo dos tempos, né? Então, acho que faltava
fazer esse registro e essa demarcação. Então, nos anos 2000, você tem essa mudança importante, né, da conjuntura e que também vai refletir no fazer cultural, né, seja desses coletivos, desses setores organizados, como também no fazer, na produção, né? Você tem um outro elemento interessante nos anos 2000, que é o avanço tecnológico, né? Então, a facilitação do acesso a microcomputadores, com softwares, né, você cada vez mais depender menos de grandes estúdios, de grandes empresas para a produção cultural, também é um elemento dinamizador nos anos 2000 do fazer cultural, dessa juventude, desses coletivos e desse processo, né? E aí você tem o ápice, né, desse novo ciclo na virada, né, no final dos anos 2000 para o início dos anos de 2000, dos anos 10, né, um processo onde aquilo que vai ganhar mais peso, né, do ponto de vista de expressão da juventude periférica, é o debate sobre a ostentação, né? Ou seja, a ideia da busca pelo consumo, né? Então, a partir desse processo, né, da valorização do consumo, etc., isso também vai refletir de alguma maneira. Claro que a produção cultural, de resistência, né, disputa de consciência, ela continua existindo. Eu estou trazendo assim, ela perde força no sentido daquilo que atrai, aquilo que mobiliza uma parcela mais significativa da juventude, né? O rap, né, e particularmente os Racionais, conseguiu ter essa força nos anos 90, que já nos anos 2000 vai perdendo e vai ganhando cada vez mais espaço a cultura do funk, né, do funk ostentação, e o próprio rap também vai se modificando nas suas letras e né, eu acho que você pega, por exemplo, o próprio Emicida, né, com aquela música Triunfo, né, uma certa expressão disso, né, você já sai um pouco daquele lugar da denúncia, da violência, do crime, da coisa, para trazer uma ideia de superação, de triunfo, de uma busca né, por uma ascensão, né, por uma elevação das periferias, né?